Oi, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os valores humanistas, né? Que nós vimos que o Renascimento foi um movimento onde ocorreu na área urbana, né? Onde eles tiveram como base a cultura greco-romana, né? E hoje nós vamos ver então o movimento que teve intelectual. Então, o surgimento do humanismo nas universidades tentava resgatar a visão de mundo dos gregos e dos romanos. E essa visão que eles tinham discordavam de alguns pontos da visão do mundo medieval. Então, essa visão do grego, né, dos gregos e dos romanos, que discordavam com os pontos do mundo medieval. A natureza era a referência para a humanidade. Aprender o quê? Tudo sobre a natureza, o que havia de mais perfeito, segundo os humanistas, era o ser humano. Eles deram ênfase na valorização do homem. Então, para eles, o centro de o centro do universo, de todas as atenções, era o homem. Então, tinha nesta época um filósofo da antiguidade clássica e ele chegou a afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Que o homem, então, era Pentágoras. Pentágoras, ele afirmava que o homem ele era perfeito, ele era a medida de todas as coisas. Já a igreja medieval pregava o seguinte, uma cultura que o homem comum, ele não tinha acesso direto a Deus. Apenas a igreja podia intermediar essa relação entre o homem comum e Deus. Por quê? Porque, segundo a igreja medieval, o homem comum ele era imperfeito, ele era incapacitado e ele era medíocre. Já na visão dos humanistas, quanto mais o homem utilizava a sua força criadora, ou seja, o seu potencial produtivo, o seu intelecto, mais ele engrandecia a obra divina. Então, segundo os humanistas, o homem ele tinha que usar aquilo que deu a ele exclusivamente, a razão. Aí, então, o que aconteceu? Para o humanismo, ele propôs o seguinte, que o homem não se limitasse apenas aos estudos divinos, da divindade, ou seja, ao estudo teocentrismo, ou seja, somente aquele estudo voltado para a divindade, somente voltado para Deus. Então, que o homem deveria passar a estudar as capacidades humanas. Então, deveria ter um estudo antropocentrismo. Então, o homem não deveria somente se apegar às divindades, somente aliás, ele deveria também estudar, se aprofundar na capacidade humana. Isso é o antropocentrismo. E que o homem, ele precisava, para entender tudo que existia, para entender e compreender o mundo, entender o Criador e para entender as criaturas, ele deveria usar aquilo que Deus, o Criador, tinha lhe dado, né? A razão. E essa valorização da racionalidade, já lá no fim do Renascimento, foi supervalorizada, até dar origem
o que nós temos hoje, o que é conhecido hoje como racionalismo, ou seja, usar a sua razão, usar o raciocínio, segundo os humanistas. Então o homem ele tinha que usar a sua capacidade de raciocinar. Então isso para os humanistas, somente o ser humano, Deus teria concedido essa capacidade ao homem, somente ao homem dessa capacidade de racionalidade. Aí as artes plásticas, as pinturas, as esculturas desse período tinham valor simbólico e eles queriam representar um dos aspectos valorizados pelo ser humano, pelos humanistas, que era a criatividade humana. Eles queriam chegar a uma busca perfeita nas representações, onde o centro de todas as atenções seria o quê? A figura humana. E nessa época, e a literatura também teve um avanço muito grande nessa época. Importante inovação tecnológica ocorreu nessa época, foi a imprensa. Durante a Idade Média, os livros eram copiados manualmente por padres ou por monges. Os livros eram muito raros. E a igreja controlava aquilo que seria escrito nos livros. Então, em 1450, um alemão chamado Johannes Gutenberg, ele criou a imprensa de tipos móveis e criou essa imprensa revolucionando, considerando essa invenção foi considerada por muitos o evento mais importante nesse período moderno. Porque possibilitou a representação de um número muito maior de livros. Aí as pessoas puderam ter acesso aos livros. Então, com a imprensa, muitos livros foram copiados, muitos textos foram copiados. Então, barateando os livros, ampliando a divulgação desses livros e permitindo a publicação de textos. E esses textos, como muitos livros eram publicados, a igreja então perdeu o controle oficial desses livros. Outra conquista que surgiu juntamente com a imprensa foi o quê? Foi o surgimento de textos escritos nas línguas faladas pelo povo, porque até então os livros eram escritos em latim, que era a língua oficial da igreja. Então, os livros, os textos passaram a ser escritos na língua falada pelo povo. Se fosse alemão seria alemão, né? Na língua alemã, francesa, na língua inglesa. Então, esse avanço teve. Mas acontece que precisava ensinar as pessoas a lerem, né? Porque as pessoas não tinham acesso ao livro, então eles não sabiam ler. Então, o que eles fizeram? Foi dada também a produção das gramáticas dessas línguas. Aí eles começaram a incentivar a educação ao povo, para que o povo pudesse ler as obras escritas em sua língua, logicamente. Então eles começaram a incentivar os estudos. E das obras que se destacaram foi a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, Romeu e Julieta, que foi Hamlet e Macbeth, que foi poemas e peças, né, teatrais realizadas por William Shakespeare.
né? Romeu e Julieta, muito conhecido. E esses poemas eram escritos em inglês, tá? Na língua inglesa. Outra obra muito conhecida foi Dom Quixote. E quem escreveu foi Miguel de Cervantes. Ele escreveu na língua espanhola, tá? E também outro que teve destaque foram os Lusíadas. Quem escreveu foi Luís Vaz de Camões, em português. Outra obra que se destacou nesta época. Também a Bíblia foi escrita em inglês por Wycliffe, porque a Bíblia era escrita em latim. Então, Wycliffe, ele escreveu a Bíblia em inglês. E a Bíblia escrita em alemão foi escrita por Martim Lutero, tá? Então, essas obras foram que se destacaram nesta época. E a ciência? O pensamento, também a ciência teve um avanço nesta época. Por quê? Porque o pensamento humanista desenvolveu o que seria a base do método científico, ou seja, a observação da natureza, a descrição dos fenômenos naturais que ocorriam, a observação, né, eles observavam, anotavam e tinham a criação de uma hipótese. Essa criação de hipótese, como tal fenômeno natural ocorria na natureza, como esse fenômeno funcionava. Então, diante dessa observação, dessa descrição do fenômeno e dessa hipótese, eles criaram, né, teorias, informações corretas. E o poema, tanto a poesia quanto a prosa renascentista procuravam narrar de forma épica os grandes dilemas, conflitos. O que eles narravam? Os conflitos internos humanos, aquilo que é a luta do homem entre o bem e o mal, tá? Então, um beijo, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Beijo!